Atos capítulo 13. Quem encontrou pode dizer achei. Quem não encontrou, diga me ajude, né? Tem gente do seu lado para te ajudar. Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo de número 13. Atos 13. A partir do versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Todos comigo, 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tens alguma palavra de exortação para o povo, dizei. 16 também. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Bendito Pai Celestial, nós nos humilhamos diante de Tua excelsa e gloriosa presença. Tivemos um momento de adoração, de confissão, de gratidão no culto. Tivemos um momento, Deus, de horizontalidade, porque dentro da verticalidade do culto ao Senhor, também há espaço para que nós nos relacionemos com os irmãos em adoração, porque não adoramos sozinhos, somos família. Por isso crianças cantaram, avisos foram dados, gratidão foi expressada, ó Deus, visitantes bem recebidos. Mas agora, Senhor, nós estamos no momento central, no momento da Tua palavra. Eu quero pedir-te, ó Deus, que o Senhor seja honrado sobre todas as coisas deste momento, e que o nome do Senhor Jesus seja exaltado sobre tudo e sobre todos. Que nada faça separação entre o Senhor nosso Deus e nós. Que nada nem ninguém nos atrapalhe de ouvir a pregação. Que o nosso coração seja terra fértil. E que a Tua palavra fale poderosamente a nossa alma, Deus, nos preparando para os desafios que temos no cumprimento da obra missionária que o Senhor confiou a cada um de nós. Ó Deus, vem nos encher do Espírito Santo, vem nos encher da Tua alegria, vem nos encher da Tua graça, e faz da unida essa igreja missionária, que é uma bênção para os de dentro, mas que também tem como entendimento que foi chamada para alcançar São Paulo, o Brasil e o mundo inteiro. Abençoa os nossos corações, enche-nos de alegria e move-nos a viver para a Tua glória, Senhor. Fala conosco, nós temos fome e sede do Senhor, e oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Sentados, irmãos e irmãs. Lembre-se de colocar o celular no modo avião, Jesus vai falar na pregação. Irmãos, nessas muitas andanças nessa semana, voltando da Bahia, viajando toda segunda-feira, e também pregando ontem na cidade de Frutal, voltando à noite, eu tenho tido o privilégio de ler um livro precioso do presbítero Azor Ferreira, presbítero da Igreja Presbiteriana da Penha. É uma autobiografia. O presbítero Azor foi um dos fundadores da Junta de Missões Estrangeiras na Igreja Presbiteriana do Brasil, quando havia somente 2 casais de missionários no Paraguai, e a Junta de Missões Estrangeiras se tornou a APMT, que dá seu curso aqui em nossa igreja, e hoje já tem mais de 150 missionários do mundo inteiro. E o presbítero Azor conta de suas andanças missionárias, de todos os projetos fora do Brasil, e até alguns momentos cômicos nos quais ele expressa os desafios da missão. E ele conta em determinado momento do livro que um dia eles saíram para evangelizar, e depois, com os irmãos da Igreja da Penha, eles foram no velório de um familiar de um irmão da igreja, num sepultamento. E quando eles saíram daquele cemitério, havia um irmão cujo nome no livro é Luiz, e eles viram, amados irmãos, um feiticeiro macumbeiro preparando galinha, farofa, derramando pinga e fazendo ali as suas feitiçarias no cemitério. E aquele irmão chamado Luiz, quando ele saiu do cemitério, ficou tão
indignado, que ele disse: eu vou lá pregar o evangelho para esse macumbeiro e dizer para ele que ele está ofendendo a Deus e ele vai para o inferno se ele não largar essas macumbarias. E o irmão Luiz, então, tomado de intrepidez e de coragem do Senhor Jesus, chegou para o macumbeiro e disse o seguinte: rapaz, você está servindo ao diabo, desagradando a Deus. Se você continuar fazendo essas coisas, você vai para o inferno. Deus está muito triste com o que você está realizando. Pare de servir ao diabo, entenda que Deus amou o pecador e crê em Jesus e se entregue a Ele. Larga essa feitiçaria. E o feiticeiro, então, irado com o revólver, disse: nunca ninguém teve coragem de me dizer isso. Você foi o primeiro e vai ser a última vez que você vai falar isso para alguém, porque agora eu vou pegar a minha arma e vou matar você. E aí o irmão Luiz, então, tomado, irmãos, de intrepidez, disse: você não vai conseguir me matar. Sabe por quê? Porque eu já morri faz muito tempo. O feiticeiro olhou para ele: o quê? Saiu correndo desesperado, meu irmão. E está correndo até o dia de hoje. O irmão Luiz estava falando que já morreu e está crucificado com Cristo, né? Mas o feiticeiro foi advertido, o irmão foi livrado da morte. É bem verdade, amados irmãos, que no decorrer da missão nós não enfrentamos somente desafios como esses. Alguns podem ceifar a nossa própria vida, mas quando nós fazemos a obra de Deus e realizamos a obra missionária, nós enfrentaremos neste mundo grandes desafios. E aqui nesse texto nós encontramos Barnabé e Saulo, agora Paulo e Barnabé, porque mudou a liderança da equipe missionária, como nós vimos no sermão há 2 semanas atrás. Eles saem de um ministério abençoadíssimo na ilha de Chipre, amados irmãos, um grande despertar espiritual. O procônsul se converteu e eles navegam para o sul da Turquia, da cidade de Antioquia da Pisídia, amados irmãos, uma importante cidade naqueles dias, também chamada de Cesareia, e era uma colônia romana. Os cidadãos que nasciam em Antioquia da Pisídia já eram cidadãos romanos, queridos irmãos e irmãs. E nesse texto, então, nessa viagem, nós encontramos Paulo e Barnabé no meio da luta missionária, fazendo a obra de Deus, vivendo para a glória de Deus e com todo o seu coração dispostos a enfrentar os desafios da missão. O texto nos apresenta os desafios da missão. Se você quer seguir a Jesus, se você quer servir a Jesus, se você quer dedicar a sua vida a Jesus, você enfrentará desafios no trabalho missionário, na pregação do Evangelho, no seu testemunho como cristão nesse mundo, vivendo para a glória de Deus. Que Deus te prepare para todos os desafios e que você seja bem sucedido neles, em nome de Jesus, amém. O texto nos apresenta os desafios da missão. O primeiro desafio, amados irmãos, é o desafio da perseverança. O primeiro desafio da missão é o desafio da perseverança. Olhe comigo para o texto, versículo de número 13. Leamos todos juntos o que diz o texto. E navegando de Pafos, todos comigo. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Eu lerei o início do 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, foram no sábado à sinagoga. Primeiro desafio da missão, irmãos, é a perseverança. Nem todo mundo, irmãos, que começa conosco no trabalho missionário vai terminar conosco no final. A obra de Deus é composta de sofrimentos, de lutas, de decepções, de tropeços, de frustrações, de pessoas que muitas vezes nos enganam, que nos entristecem. E se você não estiver com seus olhos postos em Jesus, você não conseguirá ir até o final na obra de Deus. Nesse texto aqui nós encontramos o jovem João Marcos desistindo, amados irmãos, da obra missionária. Vocês se lembram que quando Paulo e Barnabé foram a Jerusalém levar aquela oferta da igreja de Antioquia, Barnabé ainda era o pastor titular da igreja. João Marcos, que era primo dele, voltou com eles para Antioquia. E quando o Espírito Santo chamou para a obra na igreja de Antioquia, ele pediu o pastor titular e o grande teólogo da igreja, quando disse: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho
chamado. E nós vimos há 2 semanas atrás, que quando eles chegam, amados irmãos, ao trabalho ali de Salamina, e depois da cidade de Pafos, na ilha de Chipre, Deus dá um grande avivamento, mas a equipe missionária muda de liderança. Quando Paulo é usado por Deus para amaldiçoar o falso judeu Elimas Bar Jesus, para que ele ficasse cego e não impedisse o procônsul de ouvir a pregação da palavra, então agora a liderança da equipe missionária não é mais de Barnabé. Barnabé é um excelente líder no contexto pastoral da igreja local, mas Paulo está mais habilitado para ser o líder na obra missionária. E aqui então, nesse momento, o nome de Paulo é mudado. Antes ele se chamava Saulo, Saul, que significa desejado, e agora ele é denominado como pequeno, porque Deus, usando para fazer obras tão gloriosas, ele precisa saber que não é por causa do poder dele ou por sua própria capacidade, mas é por causa da glória e da bondade de Jesus. Então esse homem começa a se chamar pequeno, e agora Paulo é o líder da equipe missionária. E eles saem de Chipre e navegam, amados irmãos, para Perge da Panfilha. E o texto nos conta, amados irmãos, que o jovem João Marcos ficou pelo caminho. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Por que João se apartou? Provavelmente, irmãos, por 3 razões. Talvez ele era um moço muito novo, e ele sentiu saudade da sua mãe. Sua mãe era uma grande líder da igreja de Jerusalém, nós já ouvimos sobre ela. Quando Pedro fugiu da prisão, foi para a casa da mãe dele. E ele sentiu saudade de casa, dos familiares, da igreja, e não conseguiu continuar no projeto missionário. Então, por causa da saudade, ele abandonou os missionários mais velhos e voltou para casa. A outra possibilidade, amados irmãos, é que João se assustou com os desafios da obra missionária. Paulo, quando entra, amados irmãos, nessa região da Panfilha e depois da Galácia, ele começa, amados irmãos, a caminhar por uma região, amados irmãos, na qual havia muitos pântanos e brejos, e Paulo é acometido de malária. E aqui, amados irmãos, ele tem uma dor de cabeça terrível que parece que vai arrebentar o seu cérebro. E aqui Paulo então começa a sofrer mais intensamente, amados irmãos, de problemas de vista. Por isso ele diz aos Gálatas que se eles pudessem haver dado para eles os seus próprios olhos, eles o teriam dado. Paulo aqui agora começa a sofrer um problema de cegueira, e quando escreve com grandes letras. E Marcos está vendo as dificuldades do ministério, e ele é jovem, e talvez ele tenha pensado que era diferente, e ele diz: eu não quero isso para mim agora, eu estou muito novo, e resolve voltar para casa. A terceira possibilidade, amados irmãos, que também é bem plausível, é que o estilo de Barnabé liderar é diferente do estilo de Paulo. Barnabé, amados irmãos, é um dos maiores pastores da história da igreja. Você se lembra bem, quando ainda não era pastor, pegou uma fazenda, vendeu e deu de oferta para a igreja. Quando todos perseguiam Saulo, ele abraçou Saulo e apresentou para os apóstolos. Quando chegou na igreja de Antioquia, ele viu uma grande igreja e se alegrou, e pastoreou o povo, e levou Saulo, que estava há 14 anos no ostracismo, para pastorear com ele. Barnabé tem um coração pastoral. Os relacionamentos para Barnabé vêm antes dos objetivos, provavelmente. Mas Paulo, amados irmãos, é um homem de grandes metas, é um homem de grandes sonhos, é um lutador do evangelho. E agora o estilo da liderança da equipe missionária é diferente. E provavelmente João Marcos não se adaptou. A grande verdade é que João Marcos volta para casa. Irmãos, quando a gente se envolve num grande projeto, e a gente tem uma equipe, e a gente está trabalhando, e de repente, no meio do projeto, alguém que era importante para nós na equipe fala: não dá para mim, estou indo embora. Como é que a gente fica? A gente fica, irmãos, literalmente desanimado, não é verdade? Talvez, se Barnabé e Saulo olhassem para as circunstâncias aqui, eles diriam: mas como vamos só nós dois? Sendo 3 já estava tão complicado. Mas o texto diz, amados irmãos, que eles navegaram a si mesmos e foram para Antioquia da Pisídia e entraram para a sinagoga. Marcos desistiu, mas eles não desistem, amados irmãos, porque eles foram chamados pelo Senhor pelo próprio nome, e independentemente de quem fique no caminho, eles não vão parar por aí. A obra de Deus precisa ser feita. Cristo deu a vida na cruz do Calvário por amor de nós, e ainda que nós enfrentemos lutas, angústias, males, tempestades, dores, enfermidades, traições e abandonos, nós precisamos continuar, porque o nosso Senhor continuou. Ele não titubeou, ele foi à cruz e deu a vida em nosso lugar, e nossa vida pertence a ele. Então, se você quer fazer a obra de Deus,
Deus, quer ser uma bênção nesse mundo, quer fazer toda a diferença nesse tempo, você precisa perseverar. Um desafio da missão, um desafio de um verdadeiro cristão, é continuar perseverando, continuar firme em Cristo Jesus. Irmãos, no ano de 2010, lá na Igreja Presbiteriana do Guaradores, eu batizei 2 moços. Foram muito mais que 2 naquele ano. Mas eles eram amigos. Eles eram jogadores de futebol. Eles gostavam de um pagode, eram meio pagodeiros antes de se converter. E eles chegaram na nossa igreja e foram discipulados por um evangelista que hoje era pastor, que trabalhava conosco ali. E foram recebidos como membros. E um deles se engajou totalmente na igreja. O outro mudou de cidade e depois voltou para Brasília. E esse que mudou de cidade, voltou para Brasília, saiu da igreja, voltou para Gandaia, voltou para o mundão, voltou para a vida perdida e se afastou do Senhor. Mas um dos amigos, professor de educação física, começou em uma viagem missionária, começou em outra, e Deus flechou o coração daquele moço. O pastor sentiu o chamado, foi para o conselho, mandamos para o IBEL, depois de mandarmos para o IBEL, mandamos para o seminário. E esse moço, amados irmãos, coordena hoje o ministério discipulado ali naquela igreja e é um dos maiores discipuladores que eu conheço. Chega um não crente, um novo na fé, você entrega na mão dele, ele treina pessoas para discipular outros e vai ser um pastorzão para a glória e para a honra do nome de Jesus. Eles chegaram em 2, um ficou para trás, o outro está dando fruto. É assim, irmãos, no decorrer da obra, alguns vão ficando para trás, mas você que tem Cristo no coração, que tem o chamado do Senhor Jesus, não pode olhar para trás só porque quem estava do seu lado abandonou o barco, desistiu e fugiu do caminho. Você precisa permanecer firme, porque quem é de Jesus permanece firme até o final. No livro do presbítero Azul que eu disse a você que estou lendo, ele narra uma viagem que eles fizeram lá para Gana, para a tribo onde Ronaldo Lidório trabalhava. Inclusive o pai do nosso seminarista Elias, pastor Valdemar, que é meu colega de turma, foi nessa viagem. E eles contam que Ronaldo os recebeu com grande alegria ali. O objetivo do Ronaldo era fazer com que eles comessem o rato que o povo de Gana comia na floresta. Então eles tiveram que viajar para a capital Acra, e viajaram um dia inteiro de carro, amados irmãos, por um lugar que havia estrada, e viajaram outro dia inteiro para um lugar que não tinha estrada, e os que ali estavam passaram muito mal, inclusive o pai de Elias passou muito mal ali. Eles brincavam com o pai de Elias, o Valdemar, diz no livro que iam deixá-lo ali, porque ele estava muito ruim do estômago, ele não tinha condição de viajar, e ele dizia, ainda que eu morra dentro do carro, mas eu não fico aqui um dia mais sequer. A questão era muito complicada. Eles tiveram que comer a iguaria do lugar, era um rato preparado na floresta, foi muito difícil achar. Os líderes da tribo ofereceram um rato e eles comeram o rato com grande dificuldade, quase vomitando. O presbítero Azul conta tudo isso e ele vira para o Ronaldo e fala assim: o que você está fazendo aqui? Você podia estar muito bem numa boa igreja do Brasil, por que você está aqui passando esse monte de privação e tanta dificuldade? E Ronaldo virou para ele e falou assim: Azul, eu estou aqui porque eu quero ver a glória do Senhor Jesus resplandecendo no meio dos concombas. Eu estou aqui porque eu quero ver os concombas servindo a Jesus e sendo transformados e livrados da escravidão e restaurados no relacionamento com Deus e nesse mundo por causa da obra de Jesus. Eu estou aqui porque Cristo deu a vida na cruz por amor de mim. Só pode perseverar num contexto de adversidade, num contexto de luta, num contexto de dor, aquele que entendeu o chamado do Senhor para a sua vida, qual é o propósito da sua existência, e que nós não estamos neste mundo, irmãos e irmãs, para servir a nós mesmos, mas nós estamos aqui para glorificar o nosso Senhor, para servir de todo o nosso coração, e para dar a nossa vida por aquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, por amor de nós. Persevere, fique firme, não olhe para as circunstâncias, não olhe para os seus problemas emocionais, não olhe para traições de homens e mulheres, não olhe, amado irmão, para a crise econômica. Crave os seus olhos em Jesus e permaneça firme. Primeiro desafio da obra missionária é o desafio da perseverança. Que você persevere firme, hoje, amanhã e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Pastor, que outro desafio nós temos na obra missionária? Primeiro desafio, a perseverança. Segundo desafio, amados irmãos,
é o desafio da humildade. O segundo desafio da obra missionária é o desafio da humildade. O primeiro é o desafio da perseverança. O segundo é o desafio da humildade. Versículo de número 14. Eu vou pedir à igreja que leia. 1, 2, 3. Eu vou começar com mas e vocês leem o versículo todo. 1, 2, 3. Mas... Irmãos, vocês sabem que os discípulos são judeus. E quando eles chegam numa cidade em que há sinagoga judaica, eles aproveitam essa ponte de contato. Eu falei isso com vocês há 2 semanas atrás. Então eles vão à sinagoga. E eles conhecem bem teologia judaica. Lembre-se bem que Paulo estudou aos pés de Gamaliel, um dos maiores mestres da história do judaísmo. Gamaliel, discípulo de Hilel. E Paulo era seu menino de ouro, o discípulo de ouro dos fariseus. Então eles chegam à sinagoga, mas é impressionante que eles cruzam por Perge, entram em Antioquia da Pisídia e no sábado eles vão à sinagoga. Mas o texto não diz que Paulo chegou ali. Ei, irmão, me dê a oportunidade aí. O texto diz que eles entraram na sinagoga e fizeram o quê? Assentaram-se. Segundo desafio da obra missionária, de uma vida missionária, é o desafio da humildade. Paulo podia ter chegado ali. Pessoal, eu cheguei aqui hoje, eu quero dizer para vocês que eu sou rabino, sou judeu dos judeus, nasci em Tarso da Cilícia, estudei em Jerusalém aos pés de Gamaliel e sou um dos melhores doutores da lei judaica, estou muito preparado e se vocês não me derem a oportunidade aqui, vocês vão cometer uma grande bobeira. Mas Paulo não faz isso, irmãos. Ele entra e se senta, ele se humilha. Nós aprendemos, irmãos, que na obra missionária nós temos que viver uma vida de humildade. Sabem por quê? Porque quem tem que brilhar na nossa vida é o Senhor Jesus. É a glória dele que resplandece na nossa vida. E se você é discípulo, preste bastante atenção aqui no que eu estou dizendo. O Senhor Jesus não divide o lugar dele na tua vida com ninguém. E você vai aprender no decorrer da caminhada que ser cristão é morrer todos os dias. É morrer para si mesmo, é ver o seu velho homem ser crucificado e ver Cristo crescendo e sendo formado em você. E Deus usa angústias, Deus usa aflições, Deus usa dificuldades, Deus usa desafios, amados irmãos, para que o nosso velho homem morra e para que Cristo cresça em nós. Oh, amados irmãos, quando Deus nos usa na obra missionária, Ele não somente nos usa para abençoar a outros, mas enquanto nós fazemos a obra missionária, Ele também transforma o nosso próprio coração. Enquanto você ministra a outros, o Senhor vai ministrando a sua vida. Enquanto você é usado para a transformação de outros, o Senhor também transforma você. E um dos grandes objetivos do Senhor é fazer de nós homens e mulheres humildes. Porque Jesus disse que ele era manso e humilde de coração. E nós temos que assemelharmos-nos a ele. Eles entram na sinagoga e se sentam. Segundo desafio da obra missionária é o desafio da humildade. Nós temos que nos humilhar. Irmãos, eles aprendem isso muito bem. Na segunda viagem missionária, sem Barnabé, Paulo com sua equipe, com Silas, Lucas, homens jovens, à frente do trabalho, querem ir, amados irmãos, para a província romana da Ásia, a grande cidade de Éfeso, e o texto diz que o Espírito não permitiu. Depois eles querem ir para Bitínia, amados irmãos, em direção a noroeste da Turquia, e o Espírito de Jesus disse não. Então eles são obrigados, amados irmãos, a contornar Mísia, e eles param em Tode e descem em Tode, e entendem que precisam esperar. Porque, amados irmãos, quando nós nos entregamos nas mãos de Deus, quem dirige a nossa vida é o Senhor. Quem dirige a nossa vida não somos nós mesmos. Então aqueles missionários cheios de planos, cheios de capacidade, cheios de projeto, cheios de ímpeto, amados irmãos, querem ir para um lado, Deus não deixa, querem ir para o outro, Deus não deixa, e eles têm que parar no lugar e esperar até receber a direção do Senhor. Isso faz com que eles se tornem humildes, e Deus os dirige e os manda para a Europa, e o Evangelho entra na Europa por causa da direção do Espírito Santo. Então, amados irmãos, quando fazemos a obra missionária, nós entendemos que nós não podemos dividir o lugar com o Senhor.
e que as coisas não saem sempre do jeito que a gente quer, mas vão sair sempre do jeito que Deus quer. Então nós temos que nos submeter, sermos mais quebrantados e buscar a glória de Deus. E quando as coisas na sua vida, na sua família, na sua casa, no ministério que você trabalha, não saírem do jeito que você quer, você não pode se desesperar, você não pode ficar irado, você não pode ficar angustiado, você precisa se humilhar. E precisa buscar a direção de Deus para a sua vida. Precisa buscar o que o Senhor está fazendo. Precisa buscar o entendimento do céu para você. Nessa quinta-feira nós tivemos reunião do nosso conselho. E eu compartilhei com o nosso conselho algo que aconteceu comigo nesse primeiro semestre do ano. Nesse primeiro semestre do ano, irmãos, eu tinha alguns projetos para que acontecesse em nossa igreja. Alguns nós tínhamos também como conselho. Eu falei, Deus, nesse primeiro semestre nós podemos fazer isso. E aí então no segundo semestre nós nos preparamos, porque o ano que vem são 120 anos da igreja. E muitas das coisas, irmãos, que eu coloquei no papel, travaram, não andaram. Tinha dia que eu virava para Cleusa e falei, Cleusa, eu estou sentindo que eu estou andando com o freio de mão puxado. Eu acelero o carro, e o freio de mão não anda. E eu agoniado, angustiado, irmãos. Carlos Henrique me conhece. As coisas não saíram, eu agoniado. Eu falei, Deus, veio a eleição aí, não está saindo nada do jeito que eu planejei. O Senhor me trouxe aqui para ser um instrumento de revitalização dessa igreja e as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. E comecei a lutar com Deus em oração. Até que um dia, irmãos, eu fui ler Êxodo capítulo 40. E lá diz, irmãos, que quando o tabernáculo é edificado conforme a vontade de Deus, a nuvem de glória do Senhor entra dentro do tabernáculo. E nem Moisés, o mediador da aliança, pode entrar. E o texto diz assim, que quando a nuvem se levantava, o povo andava. E quando a nuvem parava, o povo parava. A nuvem era a presença de Deus, a Shekinah, a glória de Deus. Então diz o texto que quando Deus queria que o povo marchasse, a nuvem se levantava. E enquanto a nuvem marchava e se levantava, o povo andava. Mas quando a nuvem parava, o povo parava. E se fosse um dia, se fosse 2, se fosse uma semana, se fossem vários meses, quando Deus mandava parar, o povo tinha que ficar parado. E aí o texto termina dizendo que no calor do deserto de dia, a nuvem cobriu o povo. E no frio do deserto, à noite, ela se tornava uma tocha de fogo que aquecia o povo. E Deus falou tremendamente ao meu coração. Lendo esse texto, o Espírito Santo fala na Escritura, e ele dizia o seguinte: quando eu quiser que as coisas não me andem, elas vão andar. Mas quando eu quiser que elas estejam paradas, elas vão ficar paradas, e ninguém vai fazê-las andar. E eu caí de joelho e disse, Senhor, eu sou um pecador miserável. Pois bem, Senhor, eu vou esperar pela nuvem. Eu vou andar no tempo do Senhor. Se o Senhor quiser que nós marchemos, nós vamos voar abaixo, vamos correr e vamos ganhar centenas de almas. Mas se o Senhor quiser que a gente ande devagar, nós vamos andar devagar e vamos obedecer ao Senhor. E quando o Senhor quiser que a gente pare por um pouco, nós vamos parar. Quem manda é o Senhor. Irmãos, enquanto nós fazemos a obra de Deus, Deus trata o nosso próprio coração. As coisas vão acontecer no tempo de Deus, do jeito de Deus, para a glória de Deus. Amém? E Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Que nós nos humilhemos, que Cristo seja sempre exaltado em nossa vida, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Qual é o outro desafio, pastor, da missão? Primeiro desafio da missão, perseverança. Segundo desafio da missão, humildade. Mas há algum outro desafio da missão? Terceiro desafio da missão, oportunidade. Terceiro desafio da missão, oportunidade.
Quando eles estão ali na sinagoga, irmãos, acontece algo interessante. Preste atenção, você não pode perder a história. Sabem por quê? Porque vocês vêm aqui, olha aqui, vocês vêm aqui nessa igreja, vocês pegam a liturgia no boletim, vocês veem um momento de adoração, vocês veem um momento de confissão e um momento de gratidão. Onde é que começou essa liturgia desse jeito? Começou nas sinagogas da dispersão judaica. O texto diz que eles leram o Pentateuco, depois leram os profetas e eles também liam os salmos. Você prestou atenção quantas leituras nós temos nesta igreja antes do sermão? Adoração, confissão e gratidão. Começa aqui, irmão. A liturgia da igreja cristã começa aqui. Então eles da sinagoga, amados irmãos, leem o Pentateuco, a lei, leem os profetas, provavelmente os salmos. Então eles dão a oportunidade para os expositores das escrituras pregarem. Então os líderes da sinagoga, os presbíteros, chamam a Paulo e Barnabé e dizem: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, dizei-a. E Paulo então se levanta, irmãos, e fez sinal com a mão de silêncio. Levantou a mão e disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvir. E aí Paulo prega uma mensagem evangelística maravilhosa. Ele começa a contar aqui, amado irmão, a história da formação do povo judaico, de como Deus os liberta da escravidão no Egito, de como Deus tolera, amados irmãos, os pecados deles e as suas rebeliões durante 40 anos no deserto. Depois ele nos conta, amados irmãos, como Deus usou Josué para destruir 7 nações e dar posse ao povo na terra. Durante 450 anos, santo povo de Deus, o povo de Deus é governado por juízes até Samuel. E depois o povo que não confia mais em Deus pede um rei, e Deus dá Saul, que reina 40 anos, mas Saul não é fiel a Deus, é tirado do trono, e Deus coloca então Davi. E aí então Paulo cita no versículo 22 do Salmo 89, 20, dizendo o seguinte, que Deus falou de Davi: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E aí então Paulo no seu sermão começa a contar que para cumprir a promessa do trono de Davi, Deus levanta o Messias, que é Jesus Cristo, o Senhor. E no seu sermão ele conta que João Batista apareceu pregando e apontando para Jesus, mas reconheceu que ele não era o Messias, que Jesus Cristo era o Messias. E no seu sermão então Paulo conta que os judeus, desconhecendo a profecia, cumpriram a profecia ao entregar Jesus à morte, não reconhecendo que ele era o Filho de Deus, mas quando ele morre, ele paga os pecados do seu povo, e ele então ressuscitou, venceu a morte, e a própria ressurreição é o cumprimento, amados irmãos, da palavra de Deus. Paulo cita no versículo 32 que ele anuncia o evangelho a esse povo da promessa feita aos pais, e Deus a cumpriu plenamente ressuscitando Jesus. E ele cita aqui, por exemplo, o Salmo 2,7, quando diz no versículo 33, que olha o cumprimento da ressurreição: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse texto é uma citação da ressurreição. E aí ele diz mais aqui, quando cita Isaías 55:3, dizendo que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, livrando da corrupção. Ele diz assim: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. E ele cita mais um texto no seu sermão, que é o Salmo 16:10, quando ele diz assim, no versículo 35, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele diz que Davi morreu e foi sepultado e o seu corpo se corrompeu, ou seja, ele entrou em processo de putrefação. Então Davi não falava de si mesmo, falava de Jesus, porque Jesus morreu e o seu corpo, irmão, não viu corrupção, não viu putrefação. Então ele mostra que a ressurreição estava prevista no Antigo Testamento e foi cumprida em Jesus, e é um sinal da fidelidade de Deus. E depois disso então Paulo começa a aplicar para eles o Evangelho. E quando vai aplicar o Evangelho, Paulo diz algumas coisas. Ele diz em primeiro lugar que nós somos pecadores, mas Deus mandou um grande Redentor para nós, que é Jesus. Olhem comigo, vocês vão ver isso comigo, versículo de número 38. Presta atenção, eu vou ler o 38, vocês o 39, nós todos o 40. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, vocês o 39.
Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Comigo 41. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vou lá contar. Preste atenção aqui. Paulo aqui anuncia o Evangelho. Ele diz que você é pecador e você merecia o inferno, mas Deus mandou um grande Redentor que morreu na cruz para pagar os teus pecados, e esse Redentor ressuscitou. Ele é todo poderoso. E ele diz então que você tem que crer em Jesus, e se você for crer em Jesus, você vai ser justificado de todas as coisas pelas quais você não pode ser justificado pela obediência à lei. Ele está dizendo o seguinte, que você é culpado, e se você crê em Jesus, você crê nele como seu Senhor e Salvador, como o Messias prometido, como o único mediador entre Deus e os homens, como aquele que deu a vida na cruz do Calvário para pagar os seus pecados. Então Deus do tribunal bate o martelo e diz: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. É isso que Paulo está pregando. E ele disse para aqueles judeus: se vocês não ouvirem o que eu estou pregando, vai se cumprir a profecia de Abacuque, capítulo 1, versículo 5, que diz que vocês são: vede, ó desprezadores, maravilhados, desvanecei, eu realizo uma grande obra nos vossos dias, mas vocês não vão acreditar se alguém contar em vocês, porque vocês têm o coração endurecido. Paulo termina de pregar aquele sermão, irmão, sai da sinagoga, fica todo mundo impactado, os próprios presbíteros da sinagoga convidam ele para pregar no sábado seguinte, e o versículo 43 diz que, despedido da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos que não eram judeus seguiram Paulo e Barnabé, estes falando, eles persuadiram a perseverar na graça de Deus. Houve muitas conversões naquele dia. E à noite eu prego o resto do texto. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nós temos que aproveitar as nossas oportunidades, irmãos. Você tem razão para aproveitar as oportunidades. Veja bem, Paulo tem um conhecimento teológico maravilhoso. Ele tem um grande conhecimento da história da redenção de Israel. Ele exalta Cristo Jesus e depois ele aplica o Evangelho, chamando as pessoas a se arrependerem e crerem em Jesus como seu Salvador. E Deus converte pessoas. E aí, então, amados irmãos, Deus começa ali uma grande igreja em Antioquia da Pisídia, porque, amado irmão, Paulo soube aproveitar as oportunidades. Eu sou um amante da história da igreja, os irmãos sabem. E há mais de 20 anos eu li a primeira biografia de Moody. E no ano de 1871, irmãos, Moody pregava em Chicago. E no domingo ele pregou um sermão, pregou o Evangelho e falou assim: mas eu não vou aplicar hoje não. Eu não vou chamar vocês para se arrependerem hoje não. Eu vou deixar vocês irem para casa. Vocês pensam bem, se vocês se arrependem, semana que vem vocês voltam e recebem a Cristo Jesus. E naquela semana, amados irmãos, aconteceu o grande incêndio de Chicago. Aquela cidade era um grande entreposto madeireiro, e a maioria das casas muito bem construídas eram feitas de madeira. E havia uma seca nos Estados Unidos naquele dia, e na zona sul da cidade começou um incêndio. E Chicago está à beira do lago Michigan, você sabe, e venta muito. E o vento, amados irmãos, consumiu a moradia de mais de 95 mil pessoas, e 300 pessoas morreram naquele incêndio. O próprio evangelista Moody ficou sem sua casa, e algumas das pessoas que o ouviram pregar na semana passada morreram sem receber o Senhor Jesus. E ele chorou profundamente, e ele tomou uma decisão na vida dele. Ele disse: eu nunca mais vou pregar um sermão sem chamar as pessoas a se arrependerem de seus pecados, a crerem em Cristo Jesus e a entregar a sua vida a Ele. E a partir dali, Moody nunca mais pregou um sermão sem chamar os pecadores a se arrependerem, a crerem em Jesus e a confiarem na sua salvação. E por isso ele se tornou um grande evangelista que abençoou o mundo inteiro. Nós temos que aproveitar as nossas oportunidades. Preste atenção. Você não sabe se os seus colegas de trabalho vão estar vivos na semana que vem. Você não sabe se você vai ter outra oportunidade de ter um contato com as pessoas que estão próximas a você. Você não sabe se você mesmo não vai morrer amanhã. Então, em nome de Cristo Jesus, o Senhor te dá a oportunidade de falar o Evangelho para alguém. Tem amigos seus caminhando para o inferno, e você tem um Evangelho que pode libertá-los. Se o Senhor te dá a oportunidade de falar para eles que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os pecados deles, e que se eles se arrependerem e crerem, eles serão salvos, não perca essa oportunidade, porque talvez essa é a grande oportunidade que o Senhor Jesus está dando para você. Desafios da obra missionária: perseverança, humildade e oportunidade. Jesus perseverou até o fim, morreu por nós, ressuscitou.
foi manso e humilde de coração, desceu da glória e se humilhou, e por isso foi exaltado à destra do Pai. Jesus, amados irmãos, usou a oportunidade que tinha para salvar todos os seus eleitos de todos os tempos, dando a sua vida na cruz por nós. Se você está aqui hoje e nos visita, se você quer o perdão de Deus, a paz de Deus, quer ser declarado justo no tribunal de Deus, quer ter um lugar garantido nos céus, quer saber que você é amado pelo Senhor, arrependa-se hoje dos seus pecados, confesse a Deus: eu sou um pecador, tenho andado longe do Senhor, creia que Jesus Cristo morreu no seu lugar, creia que Ele morreu na cruz, diga a Ele: Senhor, eu creio que Tu és o meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que se você assim o fizer, Deus vai bater no martelo no tribunal, vai te declarar justo pela fé, e das mãos do Senhor Jesus nunca, ninguém, jamais poderá te arrebatar. Creia em Jesus, entregue-se a Ele, e você vai ser salvo por Ele, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Entregue hoje sua vida ao Senhor pela fé. Que você que é cristão seja uma bênção nas mãos de Jesus. Persevere, se humilhe, aproveite todas as oportunidades. Que Deus nos use na obra missionária, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém.